Olá, sou Ari Protásio, um apaixonado pela vida, e hoje irei conversar com meu amigo Pedro Balão, diretamente de Lisboa. Ele tem um trabalho fantástico lá, ele é um guia turístico e eu conheci o Pedro lá no Clubhouse, uma pessoa super simpática, e ele irá nos contar o que Lisboa tem a oferecer para o mundo e como é o trabalho dele lá em Portugal. Pedro, meu querido, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade de vir conversar comigo, é uma grande alegria para mim. Olá, Ari, muito obrigado, quem está grato sou eu, obrigada pelo convite, uma enorme gratidão estar aqui falando com você, Ari, diretamente desde Lisboa, e aproveitando já para audiodescrever, eu sou o Pedro, nasci em Lisboa, sou alfacinha, porque é assim quem nasce em Lisboa, são conhecidos como os alfacinhas. Mais para a frente na nossa conversa eu explico porque é que são alfacinhas. Eu tenho 1,72 m, sou um homem branco, eu tenho cabelo curto, de cor preta, tenho olhos castanhos e uso óculos, e eu estou com uma camisa preta que tem uma gola branca, e o meu fundo virtual é uma das ruas típicas do bairro mais antigo de Lisboa, o bairro de Alfama, onde lá no fundo tem assim de cor amarela uma construção medieval, que é a Sé Catedral de Lisboa, e essa rua, até chegar à catedral, ela tem casas pintadas de várias cores, azul, tem amarelo, tem também cor-de-rosa, e quer ao lado direito, quer do meu lado esquerdo, vimos ali umas pequenas plantas de cor verde. Realmente é um audiodescritor nato. Obrigado, Pedro. Eu sou esse senhor aqui, branco, pouquíssimo cabelo, olhos verdes, uso barba, estou aqui sentado no meu estúdio com a Praça do Comércio aqui como fundo virtual. Olha, Pedro, eu fico muito impressionado com a sua riqueza de detalhes quando você se propõe a fazer uma audiodescrição. Pedro, como é que começou o seu interesse pelo turismo? Eu comecei desde muito novo. Eu vivi num dos bairros mais famosos de Lisboa, o bairro de Alfama, perto do Castelo de São Jorge. E o Castelo de São Jorge, naquela altura, eu tenho 47 anos, estava muito diferente, porque não se pagava entrada, táxis paravam lá dentro, e já ia para lá muitos turistas, e nós, quando crianças, íamos brincar para lá para dentro do castelo, subir as muralhas e fazer brincadeiras. E então os turistas às vezes estavam perdidos ou queriam ir para algum local, por exemplo, há uma feira que é a Feira da Ladra, que é junto ao convento de São Vicente, que é do outro lado, mais ou menos nem chega a 1 quilómetro do Castelo de São Jorge, e eles iam pedir ajuda. Então o Pedro lá ia ajudar os turistas a levar até à Feira da Ladra. E esta feira acontece às terças e sábados. Então lá ia o Pedro, né? Isto levava os estrangeiros pelas ruas estreitas que tem Alfama. Alfama é um autêntico labirinto, há ruas sem saída, e então lá ia, né? E então depois eu tive também aquela ideia que todo jovem tem quando chegou aos 18 anos, de querer ser independente, ganhar o seu dinheiro, não estar dependente dos pais. Então eu decidi ir trabalhar. E eu comecei como office boy, precisamente de uma agência de viagens que está lá no bairro de Belém, junto ao Padrão dos Descobrimentos. Quem vai para Belém, para o Padrão dos Descobrimentos, quem está a olhar a sul, isto é, em direção ao rio, do lado direito, tem um edifício que é chamado o Espelho d'Água, que é um edifício que está dentro de um lago. E aí dentro está um restaurante, e ao lado do restaurante estava a Expo Viagens. Então o que é que eu comecei? Eu comecei a lidar então com o tratamento de vistos, levar passagens, ir pegar os tickets às companhias aéreas, porque isto agora está tudo muito moderno, mas naquela altura não era bem como funciona hoje. Havia uns tickets que eram chamados MCO, íamos à companhia aérea fazer o levantamento da
da passagem, e todo esse mundo começou a entrar na minha vida. Eu comecei a imaginar como é que era ir para o aeroporto, como era fazer uma viagem, como era para ir para determinados destinos. E aí eu voltei outra vez aos estudos. E foi quando ingressei na área de turismo. Eu sou licenciado em Turismo e Comunicação, e a minha paixão e esse contacto vem então já quando eu era mais jovem e depois aos 18 anos, quando decidi deixar de estudar para ganhar o meu dinheiro e fui trabalhar como office boy de uma agência de viagens. Que maravilha isso! O Pedro não é apenas um guia. Somente quando ele vai descrever algo, ele nos leva a conhecer profundamente a história do lugar. E isso é o que encanta muito nesse trabalho que você faz com tanto amor, não é? Você, com os teus 18, 20 anos, você já imaginava que um dia você estaria recebendo pessoas do mundo todo aí na sua terra? Você já tinha essa ideia com você? Já, quando eu comecei, eu já tinha, eu sempre fui muito comunicativo. Eu falo pelos cotovelos, como a gente costuma dizer, e eu sempre tive essa facilidade de comunicar, de falar com pessoas até desconhecidas. Se elas estiverem a falar sobre alguma coisa que eu tenha conhecimento, eu começar a explicar para elas. E então, quando eu comecei a entrar nesse mundo, e eu comecei assim a pensar, olha só, o que é que eu posso fazer a partir daqui? O que é que eu posso ser levado a conhecer e dar a conhecer, recebendo as pessoas, elas que chegam, andam nos ônibus turísticos aqui da cidade de Lisboa, aquelas pessoas que vão viajar. Eu comecei a ter depois contacto com guias turísticos, com correios turísticos, então com um mundo ligado ao turismo. Então eu comecei a interessar-me o quanto seria interessante estar no meio desse mundo. E o que é que eu podia fazer para agregar, para além da comunicação, o que é que eu poderia fazer para melhorar? Então foi aí que entrou duas coisas. Entrou o curso de turismo, e para juntar isto, um maior conhecimento, eu também andei na Universidade de Lisboa a tirar o curso de História. Eu só não me licenciei, porque a licenciatura era complicado, porque eu já estava a trabalhar, porque o meu primeiro curso foi de licenciatura em Turismo, e eu já estava a exercer a profissão, então eu tinha que parar para tirar o curso. Então eu quis sempre agregar e colocar mais conhecimento. Eu coloquei primeiro como idiomas o inglês, que eu já trazia da escola, depois juntei o espanhol e quis agregar mais idiomas para estar bem colocado no mercado de trabalho. Eu digo sempre, se tiverem a oportunidade de colocar mais um ou outro idioma, é bom, porque senão só estamos para aquele mercado da língua portuguesa, espanhola ou inglesa, e eu depois tirei francês e tirei também italiano, e o italiano foi aqui no Instituto Italiano, que está aqui em Lisboa. Pedro, qual foi a maior dificuldade que você encontrou no começo da sua carreira? Eu até posso dizer que eu fui bavejado pela sorte, porque eu tive pessoas que eu tenho enorme consideração e que estou grato, e que apostaram em mim e na minha carreira. Pessoas que ainda hoje estão ligadas ao turismo, embora estejam aposentadas, mas têm um peso muito enorme, e naquilo que foi a minha ida para estágios e depois começar a trabalhar como guia turístico, eu tive sempre as portas abertas, e isso eu tenho essa felicidade de ter tido as portas abertas, ter tido pessoas que apostaram em mim, naquilo que eu poderia fazer, e hoje eu sou grato a eles, e eu continuo a pagar essa gratidão pelo meu trabalho e por aquilo que eu tenho vindo a desenvolver ao longo destes 20 anos de carreira, porque eu sei que eles estão felizes com o meu trabalho, mas tudo sempre com muita humildade, tudo sempre caminhando devagar, passos firmes, bem dados, e hoje, felizmente, tenho outra grande felicidade, que é ter grandes amigos, amizades de viagem, de outras amizades, como é o caso hoje nossa, do Clubhouse, devido a tudo isso, todo esse trajeto, toda essa... Eu continuo a dizer, para quem diz que eu sou melhor, eu continuo a dizer que não sou.
Eu quero trabalhar para ser o melhor, mas que existe gente que é melhor do que eu, certamente, e quero passar aquilo que me ensinaram a mim, às novas gerações, para que um dia, quando não existir Pedro, não existir outra pessoa qualquer, existam novos que sigam esse mesmo caminho. E como é que é o teu trabalho hoje? Hoje o meu trabalho ele está muito ligado a uma operadora brasileira, que é a Schultz. A Schultz nasceu há 35 anos em Curitiba. Há 6 anos o seu presidente, o Haroldo Schultz, mudou-se para cá e com isso trouxe o receptivo da Schultz, abriu aqui uma filial em Lisboa e nós dessa altura começamos a trabalhar num projeto que é chamado Small Groups, que são pequenos grupos em van até 7 passageiros. Mas também recebemos grupos de ónibus também. Mas o nosso grande target é, de facto, trabalharmos com small groups, onde temos o guia motorista. Portanto, grande parte do meu trabalho, desde que entrei para a Schultz, é nem mais nem menos do que estar dirigindo as vans, passeando por Portugal e também por um pouco de Espanha, sendo um motorista guia, mas também fazendo alguns trabalhos de ónibus também como guia. Até lá, eu trabalhei numa empresa que ainda existe, faz parte do Grupo Barraqueiro, que é o maior transportador em Portugal. Aliás, quem vem andar de ónibus dos grupos vai andar nas empresas do Grupo Barraqueiro, e a Grupo Barraqueiro tinha e tem 2 franchisadas, a Citirama e a Greyline. E eu comecei fazendo tours day by day, não é? Tour de cidade, Sintra, Cascais, Estoril e voltar, tour de Óbidos, Nazaré, Batalha, Alcobaça, Fátima e voltar, tours de Évora e voltar, de bate e volta, com muitas vezes a falar 4 idiomas dentro dos ónibus. 4, estou a falar 4 idiomas, não é fácil. Eu costumo até dizer que quando se faz isto, porque para além do problema, é os 4 idiomas e depois são 4 nacionalidades diferentes, não é? Então há de saber gerir tudo isso. E eu costumo dizer, quando você faz isso, quando vai só com um grupo só e um idioma só, faz com uma perna às costas. Então foi um grande aprendizado para mim, ter estado 10 anos. Depois decidi ser freelancer, trabalhar independente, trabalhar para outras agências e outras operadoras, e comecei a fazer viagens com grupos provenientes do Brasil, a fazer todo o Portugal e Espanha, França, Itália, Inglaterra, grupos americanos que fazia Portugal e Espanha e Marrocos, por exemplo, e depois ter conhecido o Haroldo, ele que fez-me o convite para ir para a Schultz, e desenvolvemos este projeto, do qual eu estou extremamente encantado e orgulhoso de fazer parte desta equipa maravilhosa, que é da Schultz Portugal e Schultz Brasil, e com isso estar neste projeto aliciante, que é mostrar Portugal de uma forma privativa, que é o Small Groups. Que maravilha. Pedro, Portugal nos últimos anos foi aí um dos países mais visitados da Europa. O que se deve a isso? Ari, de facto, Portugal nos últimos anos subiu imenso a quantidade de turistas. Portugal tinha uma média de turistas por volta dos 10 milhões anualmente, que é o número da população de Portugal continental. E depois teve um grande desenvolvimento turístico, e até à pandemia passámos a receber 26 milhões de turistas. É um número impressionante. Isso deve-se também ao trabalho que foi feito pelo Ministério do Turismo, que foi a aposta de marketing de Portugal no estrangeiro, trazer Portugal com uma nova imagem, e não era só fazer o marketing de Algarve, que é a primeira região turística de Portugal, Lisboa, Fátima e Porto. Era dar a conhecer um outro Portugal para além destes polos mais turísticos. Depois houve também outra coisa que chamou, que é a palavra segurança. Quando Portugal explodiu, nós estávamos numa guerra no Médio Oriente, em que, por exemplo, o mercado americano começou a fugir a essas rotas e procurou locais mais seguros.
E eu vou continuar na segurança. O mercado brasileiro, para além de entrar em Portugal por ser a porta de entrada, a palavra segurança também tem muito significado. Vender Portugal não era por Lisboa, Porto, Coimbra ou Serra da Estrela, claro que isso tudo ajuda, mas era por uma coisa essencial. Oferece o quê? Segurança. E essa segurança é oferecida, você poder estar, por exemplo, na Praça do Comércio, descer o Rossio, a Rua Augusta, à 1 da manhã e não ter problema nenhum. E você poder estar com o seu celular, você poder estar com a sua bolsa. Claro, como todas as cidades turísticas é preciso ter cuidado, eu costumo sempre dizer que a ocasião faz o ladrão, mas ninguém vai perturbar você. Então, esta imagem foi muito importante também, a palavra segurança. Claro que depois com isto veio o clima, nós somos o país da Europa que tem mais horas de sol, temos menos dias de chuva, nós dos 365 dias do ano temos 40 dias de chuva, o que é muito pouco, temos temperaturas amenas durante o ano inteiro, e outro fator que também ajudou é o preço. É um país que não é caro, é barato. Se compararmos Lisboa com Madrid, Paris, ou Londres, ou Roma, são cidades que aquilo que se come aqui ou gasta em Lisboa é muito mais barato do que nessas cidades. Então, toda uma conjectura, e depois também houve famosos que vieram viver para Portugal. A Madonna comprou uma casa em Portugal, chegou a viver em Portugal. Muitos brasileiros também conhecidos começaram a mudar-se para Portugal e vivem em Portugal, e começamos também a ganhar os Oscars do turismo, não é? Os Oscars do turismo como o melhor destino para se viajar, o destino mais seguro, Lisboa como uma cidade mais segura para viajar, o Porto também. Então, toda essa divulgação ajudou que Portugal estivesse na conjuntura que estava até chegarmos à pandemia. Perfeitamente. Queria que você me falasse um pouquinho da gastronomia aí. E é isso que é o muito bom também de Portugal. É um país pequeno. Nós temos 92 mil quilómetros quadrados, de norte a sul nem chega a 1000 quilómetros, eu costumo arredondar para 1000 quilómetros. Temos uma paisagem diversificada devido à localização do país, porque nós estamos a sudoeste do continente europeu. E fazemos fronteira com o Oceano Atlântico e depois só fazemos fronteira terrestre com o único país que é a Espanha. E estamos muito próximos do norte da África, ali de Marrocos. O Algarve já está muito juntinho a Marrocos. Então, nós temos o clima mediterrâneo, temos o microclima, até porque temos depois também as serras, e isso faz com que a paisagem seja diversificada, ela esteja sempre em constante mudança a cada quilómetro que é percorrido. E a mesma coisa se passa em termos de gastronomia. Ela é muito diversificada, desde o norte de Portugal, falando do Minho, de Trás-os-Montes, passando pela região das Beiras, pelo Douro Litoral, aqui pela Extremadura, ou Lisboa, Val do Tejo, ou passando pelo Alentejo, Algarve, Madeira e Açores. E então é assim, claro que o prato nacional é o quê? Bacalhau. O prato nacional é bacalhau. Mas até o próprio bacalhau, como ele é muito versátil, ele tem 365 formas de ser cozinhado durante o ano. Quer dizer, quem vem para Portugal pode comer 365 tipos. Que maravilha! Do bacalhau. Então, até nisto, o bacalhau é um prato, é versátil, não é? Uhum. Mas é evidente que nós temos muito mais do que isso. Depois temos uma costa, não é? Maravilhosa, que nos dá grandes peixes. Agora estamos a chegar a junho, estamos na época da sardinha, a sardinha assada, que é maravilhosa, e então como é que se come a sardinha assada? A sardinha assada, ela chega, é a época, porquê? Porque ela está pequenininha, rechuchudinha, mas muito gostosinha para comer no pão, que é uma delícia. E os doces? Os doces, claro, também é outra tradição que tem Portugal, até porque Portugal os doces têm uma tradição conventual, não é? E Portugal, de norte a sul, tem muitos conventos. E então a doçaria também ela é muito diversificada. É claro que em Lisboa
o que é que falamos? Do famoso, do delicioso, do crocante pastel de Belém, né? Que está lá no bairro de Belém. Se formos até Sintra, já temos as queijadas e já temos os travesseiros, né? A queijada, ela é feita de queijo seco, com canela. O travesseiro, ela é assim, é uma espécie de uma torta, ela é redondinho, com uma massa folhada, com açúcar em cima e depois leva no seu interior um doce de gema de ovo com amêndoa. Se eu for, por exemplo, para o Minho, tenho um pudim que é feito de banha de porco, que é o pudim da Abade de Priscos. E quem come esse pudim não sabe que ele é feito de banha de porco. E tudo isto está tudo ligado aos conventos. Porquê? Portugal tem essa tradição cristã enorme, não é? Desde a sua fundação, e tem dois fatores. Toda esta doçaria, ou tudo aquilo que nós consumimos hoje em dia, seja os doces, seja receitas tradicionais, seja vinho, seja cerveja, seja licor, foi inventado por quem? Pelos monges ou pelas freiras. Era tudo feito dentro dos conventos. E então, os doces, Portugal tinha uma grande produção de ovos. E os ovos, as freiras, o que é que utilizavam? Utilizavam a clara para engomar e tinham que aproveitar a gema, não deitavam fora, porque tudo era aproveitado. E com o início dos descobrimentos portugueses, no século XV, e com a chegada à Ilha da Madeira, e devido à enorme plantação de cana-de-açúcar, começou-se a adicionar a gema do ovo ao açúcar e começaram-se a criar a doçaria conventual em Portugal, que deram origens a muitos doces que existem em Portugal, de norte a sul do país, inclusive na Ilha da Madeira e na Ilha dos Açores. E os vinhos de Portugal? Os vinhos é outra coisa muito interessante que tem Portugal. Voltamos àquela questão. Um país pequeno, mas nós temos 14 regiões vinícolas em Portugal. 12 em Portugal continental e 2 na Madeira e nos Açores. Portanto, isto quer dizer que cobre todo o Portugal. E as pessoas pensam assim, poxa, mas Portugal é um país tão pequeno, ele vai produzir quanto? Quais são deve ter 2 ou 3? Não, tem nada mais nada menos do que 12, desde o norte até ao sul. É claro que o vinho mais famoso é o vinho do Porto, que é da região norte de Portugal, do Val do Douro, que é a primeira região demarcada de vinhos do mundo. Ela foi demarcada em 1756 pelo Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que tem uma ligação também com o Brasil. Aliás, a Revolução do Tiradentes, que era um português minhoto, tinha a ver com as políticas que foram feitas pelo Marquês de Pombal, porque ele foi ministro do Reino de Portugal após o terremoto de 1755. Que foi, aliás, essa praça, a Praça do Comércio, é uma reconstrução da nova Lisboa após o grande terremoto do dia 1 de novembro de 1755, que foi o maior terremoto até agora no mundo, atingiu 9.0 na escala de Richter. E Meu para Deus terem do céu. sim, uma coisa de uma dimensão enorme. Às 9h40 da manhã houve o terremoto, depois seguiu-se um tsunami. Aliás, esse tsunami foi sentido em Recife, no Brasil, portanto a água chegou lá toda suja, sentiram toda aquela ondulação do tsunami, e durante 5 dias as igrejas da Baixa de Lisboa estiveram sobre grandes incêndios, e o Marquês de Pombal foi o responsável pela reconstrução da Baixa de Lisboa, por isso é que ela é conhecida como a Baixa Pombalina, e das reformas feitas em Portugal, sendo que uma delas era a do vinho do Porto, porque os ingleses comercializavam o vinho do Porto entre o Douro e a Inglaterra sem pagar imposto. Então o Marquês de Pombal disse, para tudo, Tá tudo que errado. pouca vergonha é essa, está tudo errado. E ele foi demarcar, atenção, às vezes as pessoas pensam, o Val do Douro é toda região demarcada? Não. Ele criou regiões do Douro em que ele marcava que dentro daquela parte era vinho de origem denominada vinho do Porto. E, portanto, foi ele que começou a demarcar para que, com isso, os ingleses começassem, no transporte e na produção, começassem a pagar impostos.
E depois temos a região do Alentejo, a sul de Portugal. O Alentejo representa 1/3 de Portugal. Portanto, estamos a falar de 30 mil quilómetros quadrados. É a maior região plana de Portugal, que era para ser o celeiro da Europa durante a ditadura de Salazar. Porquê? Porque é que era o celeiro? Porque nós estamos sempre em contraciclo. Nós temos mais 1 hora por dia do que os restantes países, o que significa que temos mais 1 hora de sol e temos condições climatéricas que são boas para isso. Só que com a Revolução do 25 de Abril de 1974, que terminou com a ditadura e veio a reforma agrária, a produção parou. Então o Alentejo tem terra a perder de vista. E o que é que aconteceu? O Alentejo foi a primeira região de Portugal a importar uvas francesas e tinha que plantar todo aquele terreno. Então, a partir daí, começou a ser o maior produtor de vinho de mesa de Portugal até aos dias de hoje, porque o Douro é produtor também de vinhos de mesa, mas muito recente, só nos anos 90, porque o Douro é conhecido essencialmente pelo vinho do Porto, e o vinho do Porto não é um vinho para acompanhar uma refeição. Mas temos também, da província do Minho, um saboroso e refrescante vinho verde. Certamente o Ari, quem está aí no Brasil, já bebeu Casal Garcia, já ouviu falar de Gatão, que são marcas de vinho verde muito conhecidas, que vem também dessa região. Pois temos também vinho espumante, que é da região da Bairrada, não pode ser champanhe porque essa região está demarcada em França. Temos depois vinhos rosés, temos também moscatel, aqui bem próximo de Lisboa, na península de Setúbal, que temos moscatel. Então temos uma variedade enorme de vinhos para um país, lá está, muito, muito pequeno. Como foi a chegada da audiodescrição aí na sua profissão? Como é que foi isso para o Pedro? Olha, Ari, tenho que dizer que foi surpreendente e eu nunca tinha pensado nisso. Primeira vez que eu participei no Clubhouse, disseram para eu fazer a minha audiodescrição. E eu disse, a minha áudio o quê? Eu pensei para comigo, a minha áudio o quê? Tal e qual. E eu comecei a ver o que é que as pessoas que estavam, por exemplo, a queridíssima Roberta. A primeira sala que eu participei do Clubhouse foi Gastronomia e Viagens, e ouvi a descrição da Roberta e de quem lá estava, o Montanha, o queridíssimo Montanha também, que é cego. E aí quando chegar à minha vez, é isto que eu tenho que fazer. Então, é olhar para a minha foto e descrever o que é que ali está. Mas, muito sinceramente, volto a dizer, quando ouvi áudio descrever-se, o que é isso? Depois foi encontrar a queridíssima Marina numa sala extraordinária a fazer aquelas audiodescrições. E eu fiquei, gente, mas eu parecia um ET. Porque eu nunca olhei. É uma outra forma de olhar para aquilo que a gente está a ver para passar para os outros. Quando eu disse na nossa oficina, Ari, você lembra? Eu só por uma vez tive a experiência com uma pessoa que era cega. Ele vinha com a família e quando ele chegou à minha frente no aeroporto eu fiquei assustado. Porque eu pensei, e agora o que é que eu faço? Mas ele, simpaticíssimo, agarrou no meu braço. Ele foi o primeiro a tranquilizar. Pedro, haja naturalmente. Perfeito. Quando houver alguma coisa, eu vou-lhe perguntar, também está aqui a minha família, não tem problema, continua a agir naturalmente. Bom, olha só o meu natural. Quando entrava para alguma visitação, e a primeira até foi logo no Palácio Nacional de Queluz, porque tem muito a ver com o Brasil, por causa de Dom Pedro I do Brasil, Dom Pedro IV de Portugal, o primeiro imperador do Brasil, Dom João VI, Carlota Joaquina, Maria Louca. Eu dizia, tudo o que eu dizia, olha, eu descrevia tudo como muito lindo, muito bonito, muito lindo, muito bonito, muito lindo. Era o que eu só sabia dizer. Vai de novo, ele pega no meu braço. Pedro, vem cá. Pedro, está maravilhoso. Só que nem tudo é tão lindo como você diz, nem é tão bonito, nem é assim. Quando você tiver alguma coisa que seja feia, você diz, está ali uma coisa que é feia mesmo, você não olha para aquilo que é feio. E ele não passa, e o que ele me ensinou foi, não passa essa ideia que tudo é lindo. Passa e
a ideia, olha, está ali, se calhar está partida, porque certamente pode estar partido, aquilo que eu estou a descrever pode ter um braço partido, pode estar sujo. Então, o que eu entendi é que ele queria que eu dissesse, olha, não está muito bonito, sabe porquê? Não restauraram, o braço está partido, ela está suja, não foi limpa. Então não é bonito. Eu estar a dizer que eu estou mentindo, né? Eu estou mentindo. E então essa foi a primeira experiência. E depois de assistir a ouvir tudo isso, eu pensei, nossa, como é bacana isso. Como é muito bacana eu poder estar... porque eu nunca tinha enxergado isso. Aliás, eu e muita gente, certamente. Claro. E quando falou da oficina, opa, estou dentro. É mais um mundo que eu quero descobrir. É mais qualquer coisa que eu quero ter para mim. Eu quero saber como é que eu hei de lidar com essas situações, porque ficou gravado na minha cabeça aquela minha viagem em que eu dizia tudo era lindo, maravilhoso, bonito, e afinal não tem nada disso. Fiz essa oficina com o grande mestre Ari, que está aqui à minha frente, que me ensinou muito, a Chris Kane, e é aquilo que eu disse para vocês. Eu que enxergo, passei a enxergar de uma outra forma. Eu, hoje, quando eu fui fazer a audiodescrição dessa praça, primeira coisa que eu fiz, eu cheguei meia hora antes. É claro, e eu conheço a praça, mas eu nunca expliquei a praça como eu expliquei naquele dia para aquela sala. E quando eu cheguei à praça, Ari, o que é que eu fiz? Eu cheguei meia hora antes. Eu, quando cheguei ao centro da praça, onde está a estátua do rei Dom José, eu fechei os meus olhos. Eu fechei os meus olhos e o que é que eu comecei? Eu comecei por sentir a brisa do vento que estava a bater na minha cara. Comecei a sentir os meus sentidos, de onde vinham as vozes, quem era quem vinha da direita, quem vinha da esquerda. Sentir todas aquelas sensações que era para eu depois pegar nessas sensações e transportar para quem estava escutando na sala. E foi isso que eu procurei transmitir, até pegando no meu trabalho que eu fiz, o final da nossa oficina, que eu até saí um pouco para fora d'água, que foi o Palácio da Pena, pegando em todas as dicas dadas por você, Ari, pela Cris, eu então entendi que o importante era haver cor, haver dimensão, haver altura e haver localização. Perfeito. E não colocar juízo de valores, né? E não, exatamente. Graças a você, Ari, e à Cris, porque me deram grandes conselhos, um aprendizado enorme, maravilhoso. Não tenho palavras para descrever. Eu que tenho que ser muito grato aí pela sua generosidade. Esse teu olhar já existia, só precisava ser despertado. Não, e é verdade, e eu nunca falei, quando faço uma visita, ou qualquer guia, antes de ter esse contacto, é assim, você acha que alguma vez falei para as pessoas que a Praça do Comércio tem as fachadas são amarelas? Jamais! Ou então os vitrais coloridos que batem o reflexo no chão quando o sol está lá. Eu alguma vez falei, olha só que lindo, tem aqui a cor amarela, a cor de rosa, amarelo, castanho. Não, a expressão é, olhem só, como é bonito ali o sol a bater nos vitrais coloridos e as cores a ficarem no chão. É dar também até para quem enxerga, dar outra dimensão. Sim. Escrever para ela, porque ela própria não está focada naquilo. E quando você faz a descrição, você chama a pessoa, né? Faz com que ela se conecte, né? com aquele momento, né? Isso, e que muitas vezes passa despercebido. O que você diz para a pessoa que está lá do outro lado nos assistindo, que queira ingressar nessa carreira hoje? Olha, Ari, ter paixão. Ter paixão por aquilo que faz. Ter paixão para demonstrar e dar a conhecer a nossa cultura a quem nos vem visitar. Ter a paixão de se colocar no papel do turista. Isto é, eu quando não sou guia, eu sou uma pessoa normal. E se eu vou para outro lugar, eu quero ser bem recebido também. Então, eu tenho que fazer isso a quem vem visitar o meu país.
E tenho que fazê-lo com simpatia, tenho que fazer com dedicação, tenho que fazer, acima de tudo, eu tenho que gostar também desta paixão e toda, eu tenho que saber servir. Se eu não souber servir, eu não sirvo, não é só para esta profissão, qualquer outra profissão. Então, é o que eu digo. Qualquer um, a mim já me perguntaram, mas qualquer um pode ser guia? Toda a pessoa pode ser guia, qualquer uma pode ser guia. Só que, no caminho que ela vai encontrar, ela vai se perceber que há determinadas características que ela não serve para ser guia. Então, porque ser guia é muito mais do que ser um transmissor ou contar uma bela história, ou contar a descrição daquele monumento. Ser guia abrange muita coisa. Abrange o saber receber, abrange o saber sorrir, o saber falar, abrange muitas vezes ser padre porque ouvimos confissões, saber lidar com situações de stress, com situações que acontecem no meio de uma viagem, imprevistos, por exemplo, podem acontecer e acontecem. É saber estar disponível, é ter disponibilidade para a pessoa e dizer para ela: você é muito bem-vindo ao meu país. Eu não estou aqui a fazer nenhum frete para a receber. Ou começar o serviço às 9 da manhã e a cada hora estar a olhar para o relógio. Chegou às 6 da tarde. Bom, acabou. Vamos embora todo mundo para o hotel, que eu não quero saber, não estou ganhando hora extra e quem... Não serve. Guia tem o horário de começar, mas o horário de acabar não tem. E quem vai com este pensamento, e existe pessoas que trabalham assim, eu tenho a minha forma de estar, está a pensar errado. Está a pensar errado porque... porque ela está a pensar naquela parte que eu sou guia porque é um trabalho que até tenho muita gente, tenho clientes, o turismo está em alta, mas eu tenho um horário para cumprir. Quem pensa em horário e com o devido respeito por todas as profissões vai trabalhar para a função pública, vai trabalhar para um escritório, vai trabalhar para um hotel, vai trabalhar para outra coisa qualquer, porque ali chegou às 6 da tarde, vai embora para casa e ponto final parado. Então, é paixão e, acima de tudo, com essa paixão, esse amor, Ari, servir. Eu tinha um professor meu que escreveu no quadro isto: nós existimos para servir. Pedro, quem está pensando em ir para Portugal e queira contratar os seus serviços, como faz? Olha, Ari, hoje em dia eu estou ligado a uma empresa que é a Schultz Operadora Turística, portanto, quem conhece a Schultz, podem contactar-me através da Schultz Brasil, ou então pode-me também contactar através tenho um Instagram. Qual é o seu Instagram? É Pedro Balão 8. Eu fico muito feliz de ter tido a honra de poder conversar aqui com você, porque você tem um amor pelo que faz, uma paixão pelo que faz, que é contagiante. Eu agradeço a sua generosidade, o seu tempo de vir aqui, porque eu tenho certeza que quem tinha dúvida de será que eu vou para Portugal? Não vou? Depois desse nosso bate-papo, tenho certeza que vale muito a pena ir para Portugal e ter a companhia desse amigo que conhece tudo de Portugal, não só de Portugal, né, Pedro? Porque você faz também outros países aí por perto, né, na Europa. Sim, né? sim, então, também. Mas atenção, eu nos outros países eu sou só guia acompanhante, porque eu não posso praticar, porque cada país tem as suas regras, e portanto eu lá só posso ser guia acompanhante, tem que se contratar um guia local para depois fazer a visitação das cidades e dos monumentos. E para terminar aquela curiosidade que eu falei no início, eu sou alfacinha, porque nasci em Lisboa. E porque quem nasceu em Lisboa é conhecido como alfacinha? Porque os mouros, portanto a invasão do Islão, que aconteceu em 711, lá no alto da colina mais alta de Lisboa, da Alfama, construíram o castelo, e do lado de fora do castelo
plantaram uma enorme quantidade de alfaces. Então, quem nasce em Lisboa é alfacinha, e neste caso eu sou alfacinha. Só não sou alfacinha de gema pelo seguinte, porque o meu pai e a minha mãe, eles não nasceram na cidade de Lisboa. A minha mãe é do Douro, do Val do Douro, lá no norte, e o meu pai é do Alentejo. Mas eu nasci em Lisboa, portanto sou só alfacinha. E você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos. Pedro, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado por esse papo tão simpático, viu? Muito sucesso aí na sua profissão, sabe? Que Deus ilumine sempre o seu caminho e que você continue sendo esse cara super legal que você é, viu? Ari, eu é que agradeço, a honra foi minha, ter feito o convite, disponibilizado este momento para esse bate-papo legal, e a honra é minha, e a honra em ter um amigo como você, um mestre como você, é uma coisa maravilhosa, e eu estou grato a Deus, porque Deus tem-me colocado pessoas maravilhosas no meu caminho, e você é uma delas, Ari. E então, gratidão por tudo, pelos ensinamentos que tive até agora e que hei de continuar a ter, porque eu sei que quando eu precisar, eu sei que tenho desse lado um mestre pronto a ajudar, pronto a ensinar. Eu estou grato por isso, Ari. Conte comigo. Obrigado. Acredite, você pode. Que tal ser feliz? Adquira meu livro, Acredite, Você Pode. Vendas, livro impresso e audiolivro, WhatsApp, 11 98478 5565. Livro impresso, Livrarias Curitiba, Shopping Metrô Tucuruvi, São Paulo e Vale Sul Shopping, São José dos Campos, São Paulo. Espaço Cultural Alberico Rodrigues, Praça Benedito Calixto, 159, São Paulo. E-book na Amazon, www.amazon.com.br.